Agora abra comigo a sua Bíblia, segundo livro de Reis, no capítulo 11. Vamos ler a palavra de Deus. Esse é o tema da mensagem, irmãos. De jovem sábio a velho ignorante. É primeira Reis. Ali está a segunda, a primeira Reis é porque ele botou em algarismo ali o 11. Entendeu? Ali está I Reis, I 2. Brincadeira, irmãos. Primeira Reis 11, verso 1 ao 12. Vamos ler a palavra de Deus, querida. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes aos seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. E acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, que foi lida. E nós carecemos de ouvir a tua voz, e somente ao Senhor te damos liberdade. Não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar falar ou sequer se manifestar nesse lugar, porque esse lugar é santo, consagrado ao Senhor. Fale conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esse fato que nós acabamos de ler, ele aconteceu no período da velhice de Salomão. Salomão, diz a palavra do Senhor, que na sua velhice ele teve o coração pervertido, no final da sua vida. Então eu posso já começar a dizer que ele começou muito bem e terminou muito mal. Esse era o mesmo Salomão que pediu ao Senhor sabedoria aos 11 anos de idade. Então eu paro para pensar o que um jovem de 11 anos pediria ao Senhor. O que você pediria ao Senhor, você jovem com 11 anos de idade? O que você pediria? Hoje, se você disser para um garoto de 11 anos, o que você quer ganhar de presente? Certamente ele vai dizer um iPad, iPod, ele vai pedir um celular de última geração, ou quem sabe ele vai pedir também uma prancha de surf. Ele vai dizer: não, eu quero uma prancha, quero surfar, eu quero um skate, porque eu sou skatista. Então tem muitas coisas que um jovem pediria, mas esse jovem ele pede sabedoria. Diz: olha, eu quero sabedoria.
E o verso 5 ao verso 12, diz a palavra do Senhor assim: Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. E assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre um monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara ao seu coração do Senhor, Deus de Israel, em que 2 vezes lhe aparecera. Então esse menino que era sábio, só pelo fato de ter pedido a Deus, Deus lhe deu sabedoria. E esse aqui é o final desse menino. O que nós lemos aqui é o fim da história de um jovem que pede a Deus sabedoria. Como pode, irmãos? A gente, quando para ler a história de Salomão, eu digo, meu Deus, como é que pode um homem desse se perverter, se deixar levar? Um homem que Deus lhe havia dado sabedoria, e quando eu olho que ele tinha 700 mulheres, eu já percebo que ele não era tão sábio assim. Irmão, se uma sogra já é complicado, não, deixa para lá. Não, deixa, essa história é outra, Se fôssemos nós, o que é que nós pediríamos ao Senhor, irmãos? Se fôssemos nós adultos, talvez nós diríamos ao Senhor, Senhor, eu quero saúde, eu quero um carro zero, eu quero um emprego melhor. Nós pediríamos exatamente isso, Senhor. A maioria pediria ao Senhor aquilo que o dinheiro poderia comprar. Porque quando nós falamos, olha, eu vou ao culto porque lá tem milagre, a gente já pensa no milagre financeiro. Não é assim, irmão? Isso é automático. Eu vou porque eu estou muito mal do meu trabalho. Então a gente pensa em algo que o dinheiro ele pode comprar. Então Salomão, ele pede o oposto disso tudo. Ele diz, olha, eu só quero ter sabedoria. Pedir sabedoria, queridos, não é coisa de jovem. Pedir sabedoria é coisa de velho. Porque depois de uma certa idade, a pessoa diz, eu queria ter sabedoria para conduzir a minha família, né, meus netos. A sabedoria de Salomão ficou conhecida por toda a história. Para os irmãos terem noção, reis vinham ver como era a história da vida de Salomão. A rainha de Sabá, ela veio para ver como era a história da vida de Salomão, como é que era esse rei, como é que funcionava, como é que era o mecanismo do reino, de tão abençoado que era a vida de Salomão. Um homem que escreveu milhares de provérbios, um homem sábio. Se os irmãos lerem os provérbios de Salomão, os livros que ele escreveu, são palavras de sabedoria, irmãos. Somente um homem sábio para escrever algo como esse. Obviamente que o Espírito de Deus estava sobre ele, estava dando essa sabedoria a ele. A sabedoria de Salomão ficou marcada. Um homem que teve a maior riqueza que todo homem poderia ter. Não houve homem mais rico nessa terra do que Salomão. Um homem rico, então ele era um homem poderoso, um homem honrado na terra. Você imagina Salomão vivendo nos nossos dias, irmãos. Todos iriam invejá-lo. Homem que tinha riqueza que nenhum outro poderia ter, somente ele, porque Deus lhe havia abençoado. Honrado na terra, filho de Davi, a quem Deus deu graça de construir o templo, que depois ficou conhecido como o Templo de Salomão. E eu abro um parênteses, não tem nada a ver com Edir Macedo, tem nada a ver com ele. Ele constrói o templo, e esse templo ele fica conhecido. Deus escolheu abençoá-lo, Deus escolheu amá-lo, e com certeza Deus acertou quando escolheu Salomão, porque Deus não erra. Deus acertou, olha, eu vou escolher esse homem, abençoá-lo, e abençoou a vida de Salomão, ao ponto dos reis virem de longe, irmãos, para ver como é que era a vida desse homem. Só para nós termos mais ou menos uma ideia, verso 29,
ao 34 diz assim: sucedeu que nesse tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aias, o silonita, no caminho, que se tinha vestido de uma capa nova e estava sós os dois no campo. Aias pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Eis que, não, perdão, irmãos, capítulo 4, eu tô viajando, volta lá um pouquinho, capítulo 4, eu sei que Deus perdoa. Agora sim, verso 29 ao 34, deu também Deus a Salomão sabedoria grandíssima, entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 5.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviado de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Amados, quando eu ouço falar aqui sobre as areias do mar, queridos, quantas areias tem o mar? Só para nós termos ideia, a noção da quantidade de sabedoria que esse homem tinha. Esse homem era muito sábio. Mas há um fato que destrói tudo que ele construiu a vida inteira, irmãos. Um pequeno detalhe que destruiu tudo que esse homem construiu a vida inteira. E está exatamente no capítulo 11, no verso 4 ao verso 12. Que sendo velho, suas mulheres perverteram o coração para seguir a outros deuses. O mesmo Deus que havia dado sabedoria a Salomão é o mesmo que na velhice disse a Salomão: eu rasgarei o teu reino. Olha o que diz o verso 11. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. O mesmo Deus que havia abençoado a Davi, ele rasga o reino de Salomão. E eu abro um parêntese aqui, para dizer para você algo sério nessa noite. Não brinque com a sua vida espiritual. Não brinque com tudo aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Não brinque com o que Deus confiou a você. Deus confiou a Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria. Queridos, o nosso Deus é Deus de justiça. Deus não dorme. A Bíblia diz que não dorme, não dormita o guarda de Israel. Tudo Deus vê. O Senhor, Ele está vendo tudo. Ele se perverteu na velhice. Ele morreu assim, morreu longe do Senhor, porque se perverteu. Você acha que você e eu, nós estamos fora disso aí? Você acha que nós estamos longe disso? Portanto, a palavra do Senhor diz: aquele que pensa em estar de pé, cuide-se para que não caia. Eu quero dar um recado para os irmãos aqui. Se um dia a droga esteve envolvida 100% da tua vida, e hoje você está liberto, não brinque com a droga. Entende, querido? Não brinque. Não brinque com a droga. Se um dia você foi alcoólatra, não brinque com o álcool, porque você vai perder. A droga vai sempre te vencer. O álcool vai te vencer. Então nós não podemos brincar com isso.
Quem diria que esse homem, esse sábio homem, ele iria perder tudo que Deus lhe havia dado? Quem diria? A vida a gente conquista tantas coisas e acha que nós somos o cabeção do evangelho. Eu já vi muito isso, irmão, já vi muito isso acontecer. Não, esse cara é o cara. E passado um tempo você vê o cara na lama. Por que isso aconteceu? Não, pastor, foi Deus que jogou. Deus não jogou na lama. Isso foi escolha de Salomão. Ele escolheu servir a outros deuses. Querido, o Senhor jamais ele vai empurrar na tua garganta Jesus de Nazaré. Deus não faz assim. O Senhor te oferece, olha, Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Entregue o teu caminho ao Senhor. É isso que você deseja? Não, não quero. Problema teu. Ponto final. Não, você vai ter que empurrar na garganta. O Senhor não faz isso, querido. Ele não arromba coração. A Bíblia diz que ele bate na porta. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir, ele fica lá fora. E o interessante é que ele continua batendo na porta. Você pode dizer, Jesus é insistente. Ele insiste em bater na porta. Isso por amor. A sabedoria não é medida pela quantidade que nós recebemos de informações, querido. A sabedoria é o que você está fazendo com as informações que você está recebendo. Sabedoria não é você conhecer a Bíblia toda. Não, eu conheço a Bíblia toda, eu falo todos os versículos de cor e salteado. Isso não é sabedoria, isso é apenas conhecimento. Sabedoria é o que você está fazendo com aquilo que você recebe de Deus na tua vida. O que você está fazendo com tudo isso? Ninguém está livre de um fim trágico não, queridos. Ainda que esse alguém seja servo do Deus Todo-Poderoso, ainda que você faça parte de um ministério, ninguém está fora de uma tragédia, ninguém está fora de ter um fim trágico. Então aquele que está de pé, aquele que pelo menos pensa que está, não brinque com isso. É o alerta de Deus para nós nessa noite. Eu quero ver algumas considerações, irmão, sobre esse verso 4. Esse verso 4 diz, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Primeira consideração que eu quero fazer nessa noite. O sucesso na nossa vida com Deus não tem a ver com o meu ontem, nem com o meu hoje, mas sim como tudo isso vai acabar. Como é que tudo isso vai acabar? Não adianta você falar, pastor, eu prego muito, eu quando prego multidões, né, se rende aos pés de Jesus. Quando eu prego, fogo desce do céu. Eu sou o irmão sapatinho de fogo. Aonde eu vou, os demônios batem em retirada. Como é que você vai terminar a tua vida, querido? Essa é a questão. Como é que isso tudo vai acabar? Porque muito melhor é o fim das coisas. Melhor é o final. Porque esse filme nós já vimos e muitas vezes, em muitos lugares. Pessoas que eram fogo puro, pessoas que, sabe, pregavam, pessoas que foram meus mestres, pessoas que foi meu professor. E hoje você olha e diz, meu Deus, como é que pode isso? Como é que pode se perverter dessa maneira? Hoje existem coisas escandalosas no meio do evangelho, e não são pessoas que você olha, que você diz, eu não acredito que ele está fazendo isso. Eu não acredito. Porque eu já fui tão abençoado pelas palavras ministradas por ele, eu já fui tão abençoado pelos louvores ministrados por ele, e hoje é um caos. É uma tragédia. A vida é trágica. Como você pretende terminar, irmão? É a pergunta que o Senhor está lhe fazendo nessa noite. Como é que você pretende terminar a sua vida com Deus? Como é que você pretende terminar? Porque para você terminar bem, você tem que continuar indo bem. Não adianta ir bem a metade do caminho. Você tem que chegar ao final. Terminar a sua vida bem. Esse menino que era sábio, ele terminou a vida deformada, irmãos. Depois de velho se deforma. Ele começou grande, terminou pequeno. O homem que começa honrado e agora termina humilhado. Deus falando para ele, eu vou tomar o teu reino.
Eu vou rasgar o teu reino. Você já pensou uma palavra dessa no teu coração? Que eu vou rasgar tudo que eu lhe dei. Tudo que eu lhe dei. Eu estou rasgando hoje. Por mais que você continue pregando, ministrando, Deus não está mais. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Há pessoas, querido, que o Espírito Santo já não está mais há muito tempo. Olha o que Deus está falando aqui nessa noite. Não está mais há muito tempo. O Espírito já foi. Você lembra da história de Sansão? Ele pensou, o Espírito de Deus, não, está comigo, eu sou o cara, eu tenho a força. Eu tenho a força. Não estava mais. O que ele não sabia é que o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. Há pessoas vivendo assim, irmãos. São pregadores, pregam o evangelho, louvam que é uma maravilha, faz milagre, faz um monte, porque o Senhor, ele zela e vela pelo nome dele. Você entende isso, amado? Mas pastor, ele quando prega vem multidões à frente. Não vem à frente pelo nome próprio, mas vem à frente pelo nome de Jesus. Querido, preste bem atenção nisso. É o nome que é poderoso, não é aquele que diz o nome. O poder está no nome que nós pregamos. O poder está no nome de Jesus. O poder está no nome daquele pelo qual você ora. O poder não é seu. Eu quando oro as coisas acontecem. Não acontece nada. Se você orar, só orar, não vai acontecer nada. Agora use o nome poderoso de Jesus, porque há poder no nome dele. É o nome dele que é poderoso. Como tem pessoas se pervertendo, se iludindo. O tempo vai passando, irmãos. Esse homem termina a vida humilhado. Como é que você pretende terminar a sua vida? A segunda consideração que eu gostaria de fazer nesse versículo: as muitas informações não nos livram da queda ou da deformação. As muitas informações que temos na nossa vida não nos livram da queda ou da deformação. Nesse verso 4, declara isso. As mulheres perverteram o coração e ele seguiu a outros deuses. As mulheres perverteram o coração desse homem. O coração de Salomão deixou de ser um coração para Deus. O coração foi esfriando. Ele foi esfriando, ele deixou de ter um coração voltado para Deus. A sabedoria encheu a cabeça de Salomão, e ele agora, ele descuidou o coração. Cuidou da cabeça e descuidou do coração. Nós podemos ter, querido, a cabeça cheia de conhecimento e o coração completamente vazio. Você pode conhecer tudo acerca de Jesus e ser um homem vazio. Você pode conhecer tudo acerca de Bíblia e ser uma mulher vazia. Você está entendendo isso, irmão? Quando estou entendendo isso, diga amém. Muito cuidado com a sua vida, querido. Muito cuidado com a sua vida espiritual. Muito cuidado. Nós podemos ter muito conhecimento teológico, querido, sem em nenhum momento ter sido usado pelo Espírito Santo. Nós conhecemos muitas pessoas na televisão que falam de Bíblia, que é uma maravilha. Você acha até que é crente. Você acha até que ele é convertido em Cristo. Não vou nem dizer crente. Você acha até que ele é convertido em Cristo. De tanto que fala bem de Bíblia. Quantas pessoas acham que ter resposta para tudo é uma blindagem, querido? Porém, o sábio, ele nunca terá sossego. O sábio, ele nunca vai se achar completamente sábio. Sabe aquele que diz assim: o que eu sei é que nada eu sei. Esse é o sábio. É o que vive em busca do saber. Esse texto me ensina que as informações, elas não são capazes de me livrar da dor. Esse texto me ensina que as informações, elas não são capazes de me livrar de uma queda. Esse texto me ensina que eu posso ser um homem sábio, um homem culto e ter todo o conhecimento bíblico, todo o conhecimento PhD em uma área. Nada disso me livra do inferno se eu não abrir o meu olho. Se eu não estiver firme com Cristo, nada disso me livrará do inferno. É isso que esse texto me mostra. Nenhum de nós está livre da queda. Quando eu digo nenhum, é começando daqui para aí. Porque eu estou me incluindo nesse pacotão aqui, irmãos. Eu estou incluído nisso.
Nenhum de nós que estamos aqui estamos livres da queda. O uso de má informação tem feito muito mal a pretensiosos sábios. E o que nós vemos de pessoas que têm esse conhecimento, mas estão usando mal a palavra. Homens que usam mal a palavra de Deus, pretensos sábios, usando muito mal as suas informações. Jovens que quando chegam na universidade, obtêm informação, a primeira coisa que é muito perigoso, abre teu olho, porque é um perigo muito grande. Você quando chega na faculdade, você corre o risco de perder a sua fé. Pastor, então não posso ir para a faculdade? Não, querido, por favor, vá, faça a sua faculdade. Agora, quando você colocar os pés lá dentro da sua faculdade, não esqueça que você é crente. Está entendendo? Como você está entendendo isso? Jovem, está entendendo isso? Você colocou o seu pezinho dentro da faculdade, coloque um pé lá dentro e diga, eu sou servo de Deus, eu não posso me contaminar. Porque o que eu vou obter aqui é informação e não sabedoria. Sabedoria só Deus pode lhe dar. Então há um perigo muito grande da fé, ela ir esfriando. Por isso que essa noite nós precisamos orar pelos jovens, dizer, Senhor, abençoe esse jovem que está ao meu lado aí. Porque quando eles chegam na faculdade, a obter informações, a fé muitas vezes vai sendo abalada. Principalmente quando faz psicologia e vai por aí, né? Vai por aí. Aí a fé vai abalando a fé. Sem fé não há nenhuma projeção, irmãos. Sem fé não faz a pessoa ir mais além. Sem fé a gente parece que os sonhos eles morrem. Então entre para a sua faculdade. Seja você um PhD, mas não permita que isso venha distorcer tudo que Deus plantou no teu coração. Não permita isso. O que ele tinha na cabeça, o que Salomão tinha na cabeça, não enchia o coração dele, irmãos. Olha o que a palavra do Senhor diz em Jeremias 9, 23 e 24. Diz a palavra do Senhor assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em que conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Toda a sabedoria não foi suficiente para livrar esse homem da deformação espiritual. Toda a sabedoria não livrou. A informação transformou ele em crítico. De crítico ele chega a ser um cético. Ele não crê em mais nada que diz respeito a Deus. Eu até calculo que ele tenha sido um zombador. Porque servir a outros deuses é negar ao Deus verdadeiro, é zombar de Deus. E depois de cético, ele se torna um cínico. Tudo isso é uma escala, irmãos. Tudo é uma escala. Vai esfriando a fé, vai esfriando devagar. Daqui a pouco nós começamos a duvidar do poder de Deus. Começamos a duvidar que Deus é capaz de libertar o homem. Começamos a duvidar quando você chega na tua casa, você olha uma pessoa na sua casa que não é convertido, você lhe diz, olha, é muito difícil, esse daí está perdido. Sabe o que é isso? Se tornou cético. Porque, olha, amada, não despreze. Se Deus diz que tem jeito, quem é você para dizer que não tem? Se Deus diz, esse daí eu quero. Olha, mas é roqueiro, é maluco, é cheirado, é doidão, Mas e agora? Eu me agradei dele. Repita comigo, agindo Deus, quem impedirá? Não há nada que impeça o agir de Deus, irmãos. Se Deus agir, não há nada que vai impedir o agir de Deus. Palavra do Senhor em 2 Pedro 2, 20 ao 22, olha o que diz. Leia comigo rapidamente. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo,
volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Exatamente assim aconteceu com Salomão. Ele largou tudo, querido. Ele deixou o bom e seguiu o mal. Deixou o bem para ser ruim. Você entende? Ele trocou tudo que havia de belo na vida dele. A alegria do crente, queridos, não está no intelecto. A alegria do crente não está nos bens que ele tem. A alegria do cristão está na presença do Espírito Santo na sua vida. É algo que a gente não pode perder. É a presença de Deus na nossa vida. Nós não podemos perder a presença de Deus. Felicidade não é o lugar aonde se chega, mas é a maneira com que nós vamos. De que maneira você quer chegar lá? Com quem você quer chegar lá? De que jeito você vai? Muito importante nós pararmos para pensar um pouco nisso. Não estou dizendo que você não pode estudar. Você pode estudar, você pode crescer, você pode buscar. E você tem que buscar. Mas o que você não pode, meu irmão, é permitir que o saber desconstrua o que Deus reconstruiu na tua vida. Você não pode permitir isso. Não permita isso na tua vida. E para finalizar, por último, a idade nem sempre é sinônimo de maturidade. Há um engano muito grande. Eu posso falar porque ele não está aqui, então eu posso elogiar, né? Eu posso elogiar. Eu trabalhei com o jovem Bruno. Quantos conhecem o Bruninho? Pois é, o Bruninho era um pouquinho menorzinho do que é, um garoto. Trabalhei com ele aqui na igreja. Trabalhei lá na administração junto com o Bruno. Eu, burro velho, quando eu digo burro velho, porque é mais burro do que velho, olhando para o computador, irmã, uma graça. Eu e o computador não nos entendíamos. Eu olhando para ele, ele olhando para mim, eu não sabia onde tocar, onde teclar. Quem é que ajudou o burro velho? Fala assim, um garoto. Um garoto. Bruno, meu filho, me ajuda porque eu estou perdido. Não, pastor, peraí, ele pega lá uma agenda, ele vai, anota e tal, e faz anotações, tudo direitinho, tudo organizadinho, do jeito dele. E difícil foi observar a letra, porque eu acho que ele escreve em línguas, mas eu também tive que ler as línguas estranhas, e estou lá lendo as línguas estranhas, é verdade. E não sei o que, aí depois começou a surgir o WhatsApp, e olha, o negócio foi complicado, viu? Complicado, mas o jovem Bruno me deu uma aula. Eu aprendi com o Bruno. Aprendi muito com ele. Aprendi com o velho José Antônio também. Aprendi com ele. Mas aprendi muito com o Bruno. Então, o tempo que eu estava ali, irmãos, eu aprendi com ele. Aí eu percebo exatamente o que está escrito aqui. Idade nem sempre é sinônimo de maturidade. Eu não era maduro para aquilo. Então, eu tive que dar atenção aqui a um jovem. O que eu quero dizer nessa noite para você? Nem sempre os jovens estão errados não, querido. Está entendendo aí, coroa? Os coroas estão entendendo? Nem sempre. Às vezes um jovem chega, olha, esse negócio que o senhor está fazendo não está certo não. Que isso, rapaz? Está pensando o quê? Olha meus cabelos brancos. Aí o jovem diz, está branco, mas até um idiota. É verdade. É verdade, está branco, mas você é um ignorante. É o que aconteceu com Salomão. Ele era um jovem sábio, morreu ignorante, velho ignorante. E era exatamente assim que eu me sentia ali. Nessa área aqui eu sou ignorante, então eu tenho que aprender. Muitas vezes nós pais dizemos exatamente isso para os filhos: você está errado. A gente não dá muita atenção ao filho. E tem hora que a gente tem que parar para ouvir o filho. Você entende que tem hora que você tem que dar atenção aos filhos. Eu não estou falando para você, filho, filha, para você peitar teu pai e tua mãe, não, tá? Tá vendo lá que o pastor falou, agora quem manda aqui sou eu. Fica quieto aí, viu? Você que tem esse bigodinho aí, que é igual um time de futebol de salão, meia dúzia para cada lado. Entendeu? Porque às vezes meia dúzia para cada lado já pensa que é homem, né? Ainda faz assim, ó. Acha que o negócio tá, né, Fabinho? Cadê o Fabinho? Se escondeu? Tá aí. Isso.
Fabinho vai servir o quartel. Eu profetizei isso na vida dele, está perdido. Falei, tem profeta aqui, rapaz, vai servir, olha lá, vai servir. Ele falou, não vou. Vai, entendeu, irmã? Glória a Deus, ó. É o filhão. Então o velho sábio, amado, é aquele que aprende o tempo inteiro. O velho sábio é aquele que aprende com o cônjuge. Entende, irmão? Entende, coroa? Ô, coroa, presta atenção nisso. O velho sábio aprende com a esposa. E olha, irmão, quando elas abrem a boca, não é mole não, querido. Agora também tem muita mulher que fala bobagem, né? Ih, eu escutei Tem muita mulher que também não é mole não. Mas a gente tem que aprender a ouvir o cônjuge também. Nós temos que aprender a ouvir os filhos, os netos. Então, idade nem sempre é sinônimo de maturidade. Tem muita gente envelhecendo, amados, sem amadurecer. Você conhece velho bestado? Tem velho que é bestado. O cara é velho, parece que é um garotão. É síndrome de Peter Pan. O cara tá sempre garotão. Entende? Verdade, irmão. O cara tá lá, parece um playboy. Entende? Tem desse negócio também. Entendeu? Esse mesmo Salomão que envelheceu, que ficou por dentro um inconsequente, ele escreveu Eclesiastes 4,13. Olha o que diz aí, olha o que ele escreveu, irmãos. Veja a palavra do Senhor. Deixa eu dar corda lá. Isso, dá corda aí, irmão. Isso, funcionou. Melhor é o que, querido? O jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Aqueles que sabem que não sabem, não abrem mão dos mestres, e isso é sabedoria. Todo aquele que sabe, que tem consciência, eu não sei nada, jamais vai abrir mão dos mestres, e isso é maturidade. E mestre, querido, não tem idade. Entende? Você pode estar do lado de um jovem aí e ser um mestre, está te ensinando algo. Então a gente tem que estar atento para isso. Há 3 conselhos que eu gostaria de estar encerrando aqui. 3 conselhos. Primeiro, vigie sem relaxar. Esse é o primeiro conselho. Todo aquele que pensa que está pronto, só está pronto para cair. Não esqueça disso. Se você pensa que está pronto, você está pronto, só para cair. Se nós pararmos para pensar na história de Pedro, ele pensava exatamente assim, ele pensava que estava pronto. Eu vou para onde o senhor for, eu vou morrer contigo, estou contigo no abro, entende? Aonde o senhor for eu vou, você é o cara, e caiu. E caiu, Pedrão caiu. Entende, irmãos? Pedrão acabou negando Jesus 3 vezes, ele caiu. Ninguém sabe tudo. Então, não despreze os pequeninos. Segundo conselho, nunca se enxergue pronto. Nunca. Pense sempre que tem sempre alguma coisa que você pode aprender. Você não é sábio completamente. E terceiro, humildade sempre. Seja humilde para reconhecer que você não sabe. Tenha essa humildade. Isso é muito importante para os sábios. Sábio é aquele que reconhece. Eu não sei. Eu preciso aprender. As amizades podem exercer mais influência em nós do que a nossa própria família, irmãos. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Cuidado com aquele que está dando tapinha nas tuas costas. Cuidado com aquele que está do seu lado. Salomão, ele está entre as mulheres e entre o pai. Um homem de Deus. Um homem que foi testemunho da vida de um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Ele viu isso no pai. Você imagina o que era Salomão estar passando pela rua e alguém falar, aquele ali é filho do rei Davi. É impossível não conhecer Davi na época. Então quando ele passava, olha, aquele ali é filho do rei matador de gigantes. É aquele ali. Você imagina ele sendo apontado na rua, esse era o Salomão.
Um homem que era filho do homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Um homem que era filho do homem no qual o Messias, ele viria da linhagem desse homem. Então podemos dizer que ele tinha uma linhagem messiânica, ele tinha essa linhagem. Um homem que poderia ter morrido preservando tudo isso, porque ele tinha o DNA de Davi. Não era um homem qualquer, irmãos. Eu não estou falando de um homem qualquer. Eu não estou falando de um filho bastardo, de um filho pancado da ideia. Eu não estou falando daquele filho que nunca se converteu. Eu estou falando de um homem que ele presenciou Deus na vida dos pais. Deus na vida do pai. Ele presenciou isso. Ele viu Deus. Deus falou com ele. A Bíblia diz que Deus falou com ele 2 vezes. Você sabe que privilégio é esse? Um homem que o próprio Deus falou para o pai Davi: você não vai construir o templo, porque você tem as mãos sujas de sangue. Dá para o teu filho construir. Ele vai construir. E ele teve o privilégio de construir o templo. Com tudo isso, se deixou influenciar pelo externo, se deixou influenciar pelas mulheres. Tudo que ele viu na família, não guardou até o final da vida. Olha que coisa séria, irmãos. Olha como é que Deus é tão bom que Ele traz você e eu aqui para ouvir isso. Para dizer para nós: tudo que você aprendeu acerca de Cristo, preserve e guarde até o final da tua vida. Até o fim da sua vida. Tudo que seu pai ministrou ao teu coração, filho, preste atenção nisso. Tudo que seus pais ministraram ao teu coração acerca de Jesus, preserve até o final. Ele não preservou isso até o fim da sua vida. Com tudo isso, ele se deixou influenciar. Com todo esse histórico, cada um constrói a sua história com Deus, irmãos. Porque cada um dará conta de si mesmo para ele. Nós aprendemos isso com Salomão. Esse verso 9 ao verso 11, irmão, isso é para falar muito ao nosso coração, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Que privilégio! Que privilégio você ter a presença de Deus na sua vida, falando com você. Privilégio grandioso, irmão. Isso é para nós preservarmos isso para o resto da nossa vida. E acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Deus ainda alertou para ele: não siga outros deuses. Salomão, não segue outros deuses. Meu irmão, não siga outros deuses. Não siga a tua vaidade, querido. Não siga o teu eu. O teu eu é enganoso. Ele vai te enganar e vai te derrubar. Não siga outros deuses. Siga ao único Deus verdadeiro. Por isso disse o Senhor: visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança. Deus tinha uma aliança com esse homem, irmãos. Nem os meus estatutos que te mandei, nem a minha palavra. Palavra que eu te mandei, você não guardou a minha palavra. Tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Ele estava dizendo: olha, você perdeu comigo, Salomão. Salomão, você perdeu tudo, você é um zero. Às vezes, irmão, a gente costuma dar nota para nós mesmos, né? Se eu começar a perguntar aqui, qual a nota que você dá para você? Não, eu sou 10, irmão. Eu sou 10. A questão é: que nota Deus está dando a você? Que nota? Não se considere 10, querido, se Deus te chama de nota 0. E não se considere 0 se Deus diz que você é 10. Entende? Deus sabe que nota esse homem levou. Você pode ser até filho de Davi. Você pode ser filho de pastor. Você pode ser filho de um bispo e terminar a sua vida no inferno. Você pode ser um grande pregador do evangelho e terminar a sua vida no inferno. Então não brinque, querido, não brinque com aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Não brinque. Porque as coisas que estão lá fora podem exercer maior influência do que aquilo que está no nosso interior. E foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. O externo falou muito mais alto do que tudo aquilo que ele havia guardado no seu coração. E contaminou o coração daquele homem.
Deus está nessa noite te convidando para entrar no eixo, meu irmão. Essa noite Deus te trouxe aqui para dizer, é a noite de você entrar nos eixos. Essa é a noite, nós entrarmos no eixo. Aos olhos dos outros, você pode ser uma pessoa sábia, bem-sucedida, você pode ser uma pessoa espetacular. Mas no fundo, querido, reconheça que você está fracassando. E olha, irmãos, nunca eu vi Deus nessa igreja trazer uma palavra em vão. Nunca vi. Assim como eu não estou vendo hoje. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui. Deus trouxe você aqui, o teu nome está na agenda de Deus. Se Deus lhe trouxe aqui é para dizer para você, não fracasse. Quais têm sido os teus valores? Pense nisso. Com quem você está compartilhando as suas dores, irmãos? Em que ombro você tem chorado as tuas mágoas? Com quem você está compartilhando a tua vida? Seja sábio, meu irmão. Compartilhe a tua vida com Deus. Porque Ele é o único que pode curar você. Ele é o único que tem poder para te transformar. Então começa nessa noite a falar com Deus. Nós somos resultados dos nossos relacionamentos, irmãos. O tempo está passando. E não importa a tua idade não, querida. Não deixe para trás a oportunidade de terminar bem a sua vida. Seja sincero para Deus nessa noite. A alegria que você sente no teu coração, essa alegria é verdadeira? Tudo que você sente com relação a Deus, isso é verdadeiro? Ou será que a gente precisa se maquiar para estar dentro da igreja? Eu vou para a igreja, lá eu sou crente lá. Porque lá todo mundo olha para mim, eu estou louvando, estou adorando. Lá eu sou o cara. Será que isso é verdadeiro? O Senhor nos quer voltando atrás e reconstruindo tudo. Voltando à essência do primeiro amor, queridos. Então esqueça nessa noite todos os teus títulos, todos os rótulos que você já teve. Quanto mais longe da origem, mais perto da ruína. E nós corremos o risco de terminar como Salomão, de sábio a ignorante. Termine como Paulo terminou. E eu quero encerrar com essa palavra, convidar o Ministério de Louvor a estar conosco. Leia comigo 2 Timóteo 4, 6 a 8. Leia comigo, se você estiver aqui, vamos colocar de pé, vamos ler. Vamos ler de pé essa palavra? Leia de pé. O que diz aí, irmãos? Leia comigo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Isso é fim de vida. E o tempo da minha partida é... Então avisa o teu irmão, você vai morrer. Pode falar para ele, querido, que o tempo da partida é chegado, não sabemos quando. Você está com medo de quê? Crente com medo de morrer? Pode falar para o teu irmão aí, olha nos olhos dele, tu vai morrer, cara. Ou tu acha que vai ficar o quê? Na semente? Então isso aqui está falando de fim de vida. Olha aí, o tempo já é chegado. Mas aqui, olha o teu final aqui, repita comigo aqui agora. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então você diga para o seu irmão, isso é para você. Aleluia. Isso é para você. Todos quantos guardam a vinda de Jesus, isso é para você. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele.